Retornando à gravação, agora do segundo vídeo da sessão do Tribunal de Júri realizada no dia 3 de dezembro de 2024, sessão do processo número 0624, ano 2020, número 0006, 08, dígito 5. Prazo de ação penal que tem como acusado Luiz Eustáquio Campos de Oliveira Soares. Fato em apuração teria ocorrido dia 4 de dezembro de 2019 e a vítima desse processo é o Everton dos Santos Félix. O crime denunciado, posteriormente pronunciado, os crimes, né? Estão previstos no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, combinado com o artigo 29, e artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal. Vai ficar registrada a primeira gravação com os tratativos de vítimas e testemunhas. Então, dando sequência, vamos ao interrogatório do acusado. Luiz Eustáquio, me fala o nome completo do senhor, por favor. Luiz Eustáquio Campos de Oliveira Soares, Excelência. O senhor é casado, solteiro, separado, Sou amigável? divorciado. O senhor estudou até que sério? Terceiro grau completo. O senhor trabalha com o quê? No momento eu estou desempregado. O senhor nasceu em que dia, mês e ano? 15/7/1990. Em qual cidade o senhor nasceu? Montes Claros. Me fala o nome da sua mãe Vanessa Campos de Oliveira Soares. e do seu pai. Ednei Soares Cordeiro. Me fala o endereço do senhor. Onde é que o senhor mora? Rua Iracema Martins Paulino, número 95, no bairro Cristo Rei. Repete, por favor. Rua Iracema. Iracema Martins Paulino, Peraí. Que número? número 95, Bairro. bairro Cristo Rei, Qual cidade? Montes Claros. Aqui em Montes Claros, né? Sim, senhor. O senhor tem algum filho ou filha menor de idade? Tem, sim, senhor, Excelência. Quantos e quais idade? Tem 2 filhos menores, Qual idade? um de 10 e um de 6. Então, cuidando dessas crianças? A mãe deles. O senhor já foi condenado criminalmente alguma vez? Não, senhor, Excelência. Tá. Luiz Eustáquio, eu vou interrogar o senhor. Quero dizer primeiro que o senhor tem o direito constitucional ao silêncio, ou seja, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta que for feita. Excelência, pela ordem. Eu gostaria de, antes de iniciar, permissão de Vossa Excelência para eu exercer meu direito de falar espontaneamente sobre os fatos primeiro, antes de me abrir a perguntas. Tá. Aí o senhor tem o direito constitucional ao silêncio, o senhor vai responder então? Perguntas ou vai ficar em silêncio? Eu vou falar espontaneamente primeiro, depois de me abrir a perguntas. Eu não entendi, não, porque o procedimento não é. Então, o senhor quer falar alguma coisa a respeito dos Excelência, fatos? pela ordem, ele vai responder as perguntas, só que ele gostaria de se manifestar espontaneamente primeiro e logo em seguida responder as perguntas de Vossa Excelência e dos outros. Obrigado. Acho que fui claro, não sei se. Tá. Vou abrir uma exceção, porque esse não é um procedimento. O doutor até sabe. Eu vou abrir uma exceção e deixar o senhor falar o que o senhor quiser. De preferência relacionado a esse fato aqui, ocorrido dia 4 de dezembro de 2019. Tá? E depois eu faço perguntas, se o senhor for responder, o senhor sabe que o senhor tem o direito constitucional a não responder. Sim, senhor. Pega a palavra, então. Obrigado, Excelência. Primeiramente, boa tarde ao senhor, Excelência. Boa tarde aos senhores jurados do Conselho de Sentença. Boa tarde ao doutor promotor de justiça, doutor Diego. Boa tarde aos nobres e combativos advogados de defesa, quais eu cumprimento na pessoa do coronel Jorge Vieira da Rocha. Boa tarde aos serventuários da Justiça. Boa tarde a todos aqui presentes. Excelência, antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação pessoal minha para o senhor e para os senhores jurados. Meu nome é Luiz Eustáquio Campos de Oliveira Soares, tenho 34 anos. Atualmente estou divorciado, estou também atualmente desempregado. Eu fui desligado da Polícia Militar de Minas Gerais no dia 7 de novembro de 2024.
onde eu exerci o cargo de primeiro-tenente da Polícia Militar de Minas Gerais. E sou pai de 2 filhos menores, sou réu primário, tenho bons antecedentes, sou de família tradicional e humilde aqui da região. Estudei como bolsista de 100% integral em escola particular da 5ª série ao 3º ano do ensino médio, aqui em Montes Claros. Entrei na Polícia Militar por vocação, Excelência, senhores jurados. Entrei por vocação. Quando eu entrei na PM, já havia passado no vestibular de Medicina, Direito, Engenharia Civil, mas mesmo assim eu preferi o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, onde eu ingressei no CFO, que é o curso de formação de oficiais, na Escola de Comandantes, situada no bairro Prado, em Belo Horizonte, onde eu me graduei em bacharel em Ciências Militares, com ênfase em Defesa Social. Ingressei no ano de 2011 e formei no ano de 2013. Formei aspirante, fui lotado no Batalhão Rotan, em Belo Horizonte, equivalente à Rota em São Paulo, um batalhão especializado no combate à macrocriminalidade violenta e organizada, o batalhão mais operacional de Minas Gerais, onde eu servi por quase 5 anos. De lá, como prêmio, questões familiares, eu vim transferido para Montes Claros, onde eu servi por 1 ano. Daqui, eu fui transferido para São João da Ponte por necessidade de serviço, onde eu servi por 2 anos e meio, e onde ocorreu o fato que gerou esse processo que estamos enfrentando. E esse processo que estamos enfrentando gerou um processo administrativo interno na Polícia Militar de Minas Gerais. Esse processo durou 4 anos e no dia 7 de novembro desse ano, de 2024, ocorreu o meu desligamento da Polícia Militar, porém ainda estamos em fase recursal. Não esgotamos todas as esferas de recurso ainda não. Então ainda estamos em fase de recurso. Nesse processo administrativo, eu tive como testemunha de defesa a meu favor o comandante-geral da Polícia Militar, vários coronéis do alto comando da Polícia Militar de Minas Gerais, e esse processo ainda está em fase recursal para verificar a manutenção ou não do meu desligamento. E por conta disso, desse desligamento, no dia 7, senhor jurado, eu fui transferido da Unidade Militar Prisional do 10º Batalhão para a unidade, para o Presídio Militar Estadual, Presídio Comum, em Jabuticatubas, onde eu estou preso desde o dia 14 de novembro. Preso juntos com presos comuns, onde ocorre até o risco de morte, pelo fato de eu já ter trabalhado na região metropolitana. Lá nesse presídio tem presos que eu já prendi da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, eu estou lá desde o dia 14. Sobre os fatos, Excelência, eu gostaria de falar com o senhor e com os senhores jurados do Conselho de Sentença que hoje eu vim aqui para trazer a verdade real dos fatos. Gostaria de deixar claro para o senhor e para os senhores jurados, primeiramente, que eu menti no inquérito, no meu interrogatório no inquérito, e menti na audiência de instrução e julgamento. A verdade real dos fatos eu deixei para trazer hoje, para o dia do julgamento, porque eu creio no senso de justiça dos senhores jurados. Eu vou trazer a verdade real dos fatos, deixar em pratos limpos, para que os senhores possam fazer a justiça. Que os senhores façam a justiça em sua medida justa, diante dos fatos reais que eu vou trazer aqui hoje. Vou trazer os fatos da forma como aconteceram, o modo como aconteceram
e por que esses fatos aconteceram. E deixar a cargo dos 7 jurados do meu futuro, futuro da minha família, futuro dos meus filhos. Desculpa, excelência. Mais alguma coisa? Sim, sim, senhor, vou falar dos fatos. Sobre os fatos, excelência, senhores jurados, eu gostaria de falar, primeiramente, que eu respeito muito o trabalho feito pela Polícia Civil, uma instituição que goza de bastante admiração e prestígio em todo o estado de Minas Gerais. Já fiz operações em conjunto em Belo Horizonte, em Montes Claros, em São João da Ponte. Já trabalhei junto com a Polícia Civil. Só que nesse caso, nesse processo, a investigação, a acusação, ela está cheia de erros e falhas. E como eu vim hoje trazer a verdade real dos fatos, eu vou corrigir, trazer à tona todos esses erros e falhas dessa acusação. O principal erro, Sim, senhor. Tá bem. Até porque ele não falou que estava filmando, nem se tivesse falado também, eu não ia permitir o senhor filmar jurado, tá bom? Perfeitamente. Não filmando o Senhor. jurado, não filmando o réu. Eu desligo. A gravação vai para o PJS, se eu quiser também, vai estar integral aí também. Então, seu Luiz Eustáquio, pode continuar. o principal erro, excelência, senhores jurados, dessa acusação é falar que eu mandei matar o Everson dos Santos Félix. Que na verdade real dos fatos, excelência, na verdade real dos fatos, senhores jurados, quem matou fui eu mesmo. Matei sozinho, sem a ajuda de ninguém. Agora eu vou explicar ao senhor, excelência, aos senhores, senhores jurados, como e por que tudo isso aconteceu. Como e por que chegou a esse ponto. Eu estou assumindo aqui, confessando diante do Senhor, diante do juízo, diante do Senhor, senhores jurados, que eu fui o autor do homicídio que teve como vítima o senhor Everson dos Santos Félix. Eu não mandei matar, foi eu mesmo que matei. E matei sozinho. Agora eu vou falar como e por que tudo isso aconteceu. Todo casamento, excelência, senhores jurados, tem seus altos e baixos. Meu casamento estava no momento de baixo. A gente estava separado de copos, eu e a minha esposa, Marcela, que depois daqui a pouco. E durante esse período, separação, ela se relacionou com o Everson e com outras pessoas. Eu me relacionei com a Maísa e com outras pessoas. Então, senhores jurados, gostaria de deixar claro para os senhores, nesse primeiro momento, para os senhores e para as senhoras, que não foi pelo fato do Everson ter envolvido com a minha esposa que eu cometi esse fato contra ele, não. Os senhores vão entender mais adiante no meu depoimento o porquê que chegou a esse ponto, mas não foi pelo simples fato dele ter se envolvido com ela enquanto a gente estava separado, não. Mesmo porque a gente estava separado, não tinha um compromisso um com o outro, e a gente estava livre, sem pacto de fidelidade um com o outro. Eu me envolvi com outras mulheres, ela se envolveu com outros homens. Então não foi pelo fato do Everson ter ficado com ela que eu cometi esse fato contra ele, não. Vocês vão entender mais adiante o porquê que foi. Mas essa separação durou pouco tempo, em torno de um mês. Em torno de um mês a gente resolveu se reconciliar. Quando a gente se reconciliou, a gente resolveu colocar as cartas na mesa. E falamos um para o outro, com quem a gente tinha envolvido,
como é que tinha sido esse envolvimento, quantas vezes tinha ficado, o nível de intimidade, a duração dos relacionamentos, e, ex- e expomos tudo um para o outro, expusemos tudo um para o outro, na verdade, e deixamos em pratos limpos, colocamos o ponto final para deixarmos no passado, viramos a página e decidimos restituir a nossa família novamente, com um novo pacto de fidelidade e com o objetivo de criar nossos filhos juntos como uma família normal. E assim nós o fizemos, Excelência. A partir desse momento que nós reconciliamos, nós voltamos a viver como uma família normal, criando nossos filhos juntos e tendo uma vida normal de uma família normal. Até um dia em que eu ouço o boato, né, chegou ao meu conhecimento o boato de que o Everson estava falando que estava pegando a namorada do tenente. E aí chegou com essas palavras ao meu conhecimento. No primeiro momento, eu achei que estavam se referindo a Maísa. Eu até mandei mensagem para a Maísa, questionando ela se ela tinha ficado com ele, se ela estava ficando com ele, porque mesmo depois que eu voltei com o Marcelo, eu ainda nutri um sentimento por Maísa. Ela é uma pessoa muito especial, foi uma pessoa muito especial para mim num momento muito difícil. Eu perguntei a ela, né, porque a gente tinha tornado público o nosso relacionamento quando eu estava separado. Eu perguntei se seria ela. Ela me respondeu negando. Eu procurei outras pessoas na rua para perguntar se ele estava ficando com a Maísa. As pessoas também negaram e eu resolvi perguntar para a Marcela. Virei para ela e falei: amor, por acaso você tá ficando com o Everson de novo? Porque tá uma conversa aqui na rua de São João da Ponte que o Everson está ficando com a namorada do tenente. E Marcela me respondeu: não, eu só fiquei com ele quando a gente estava separado. Mas já que você perguntou, eu vou te mostrar. Ele está mandando mensagem para mim, me chamando para sair com ele. Insistindo em mandar mensagem para mim, me chamando para sair com ele. Diante disso, Excelência, diante dessa novidade, senhor jurado, dele sabendo que ela tinha reconciliado comigo, dele sabendo que a gente tinha restituído nossa família, e ele insistindo em mandar mensagem para ela e chamar ela para sair, eu tomei uma atitude de homem civilizado. Eu fui até a lanchonete para conversar com ele. Isso aí foi cerca de uma semana antes da data do fato. Cheguei à lanchonete, tomei um suco de acerola, fumei um cigarro, assisti um pedaço do jogo do Cruzeiro que estava passando. Eu vou trazer com a maior riqueza de detalhes possível, Excelência, para os senhores jurados verem que eu estou falando a verdade, nada além da verdade. E quando eu fui acertar no caixa, quem estava no caixa era o Everson. Eu acertei com ele, ele devolveu o troco, eu chamei ele de lado para conversar. Falei com ele, nesse tom e com essas palavras, Excelência. Nesse tom e com essas palavras, senhores jurados, senhoras juradas. Falei: olha, meu amigo, eu sei que você teve um caso com Marcela enquanto a gente estava separado, mas agora ela me disse que você está mandando mensagem para ela, insistindo em chamar ela para sair, e ela falou que não quer sair com você. Inclusive, ela te disse que é uma mulher casada novamente, porque ela se reconciliou comigo. E você disse para ela, inclusive, que isso aí não seria problema, porque você já tem costume de sair com mulheres casadas de São João da Ponte. Inclusive, quando ele falou isso com ela, ele citou o nome de duas mulheres casadas que, segundo ele, saíam em São João da Ponte, que eu não vou falar o nome dessas mulheres aqui
porque ao contrário dele, senhoras juradas, eu dou valor na moral e na reputação das mulheres. Ele fazer questão de expor as mulheres com as quais ele saiu. Eu vou preservar o nome dessas duas mulheres que ele falou, em razão da honra e da moral delas. Mas ele falou o nome de duas mulheres que, segundo ele, saíam com ele, eram mulheres de família de São João da Ponte. E ele falou com Marcela que o fato dela ser casada não seria problema, porque ele já tinha esse costume de sair com essas mulheres. E eu falei com ele que ele tinha dito isso a ela, e falei com ele para ele parar de procurar ela. Falei com ele, por favor, estou vindo aqui hoje para você parar de mandar mensagem para Marcela, porque ela não quer sair com você, ela não vai sair com você. Se você quer sair com mulheres casadas, que você continue saindo com as mulheres que você já tem costume de sair aqui de São João da Ponte. E ainda falei com ele, porque se você continuar fazendo isso, ficar tentando destruir a minha família, eu sou capaz de vir aqui e te matar. Eu falei com ele isso uma semana antes. E aí, eu acenei para ele afirmativamente, falei, beleza? Ele acenou para mim afirmativamente e falou, beleza. Então, nós ficamos conversando. E para mim o problema estava resolvido, excelência. Para mim o problema estava resolvido, senhor jurado, com essa conversa de homem para homem, civilizadamente. Mas, na verdade, o problema estava só começando. Porque ele não parou de mandar mensagem para Marcela, ele continuou mandando mensagem para Marcela. E, para piorar, começou a falar nos bares, pelos 4 cantos da cidade, o perdão da palavra, senhoras juradas. Mas ele falou e usou esses termos. Estava comendo a mulher do tenente. Ele era um homem que não tinha nenhum respeito pelas mulheres. Ele estava falando pelos 4 cantos da cidade que estava comendo a mulher do tenente e que o tenente tinha ido até ele na lanchonete para pedir, por favor, para ele parar de comer a mulher dele. Então, ao invés de resolver o problema, a conversa que nós tivemos só piorou a situação. E ele não parou de falar. Cerca de uma semana depois, foi o dia do fato. Na madrugada do dia 3 para o dia 4, o fato ocorreu no dia 4, na madrugada do dia 3 para o dia 4, por volta das 2 ou 3 horas da manhã, eu acordo, assustado em casa, com a minha esposa e com meus 2 filhinhos, um de 1 aninho e meio à época, senhor jurado, e o outro de 5 aninhos à época, abraçado da minha esposa, chorando aos prantos de derramar lágrimas, minha esposa sentada no chão, na quina da parede, chorando aos prantos de derramar lágrimas, com meus 2 filhinhos, sem saber por que estavam chorando, só porque estava vendo a mãe chorar, começaram a chorar junto, e ela estava com o celular na mão, eu levantei assustado, perguntei, o que foi, Marcelo? Está acontecendo? Achei que alguém tinha morrido, alguma coisa, porque ela estava chorando muito. Ela falou, o Everson, ele não para, e me mostrou o celular. E no celular, quando ela me mostrou, eu vi no WhatsApp as conversas, ele chamando ela para sair, ela negando em sair com ele insistindo em chamar ela para sair, ela rejeitando mais uma vez o convite em sair com ele chamando ela para sair de novo, e ela falando que não iria sair com ele, porque ela era uma mulher casada, porque tinha reconciliado comigo, que queria restituir a nossa família. Ele falando que isso aí não seria problema para ele, porque ele não tinha medo, que ele já tinha costume de sair com mulheres casadas de São João da Ponte. Até que chega o momento mais importante da conversa, senhores jurados, senhoras juradas, que ele manda a seguinte mensagem para ela, excelência. Ele escreve da seguinte maneira: olha, o corno do seu marido me procurou, pediu para eu parar de te mandar mensagens, mas agora, se você não ficar comigo de novo, eu vou espalhar seu vídeo para a cidade inteira. E na sequência dessa mensagem, excelência,
Na sequência dessa mensagem, senhores jurados, ele manda um vídeo para ela. Quando eu abro esse vídeo, que vídeo era esse, senhores jurados? Que vídeo era esse, excelência? Era um vídeo que ele gravou sem ela saber, dos dois fazendo sexo explícito, de tal forma que ele colocou o celular de um ângulo que pegava todo o ambiente onde ele se encontrava. Um vídeo que dava para ver nitidamente que era ele, nitidamente que era ela. Um vídeo que dava para que filmou, que registrou todas as práticas sexuais que os dois fizeram naquele momento, inclusive com áudio. E ele estava ameaçando ela, se ela não saísse com ele de novo, que ele iria divulgar aquele vídeo para a cidade inteira. E ela, mesmo com a chantagem do vídeo, ela não saiu com ele, excelência. Ela não saiu com ele, senhor jurado. O que que ele fez, então? Cumpriu com a sua ameaça. Cumpriu com a sua ameaça e espalhou o vídeo para a cidade inteira. E ele fazia questão de provar. Ele mandava o vídeo para uma pessoa, printava e mandava o print para ela, para provar que tinha enviado o vídeo para aquela pessoa. Ele mandava o vídeo num grupo, printava e mandava o print para ela, para provar que o vídeo tinha sido enviado. E isso aí foi, quando eu vi isso, na madrugada do dia 3 para o dia 4, eu liguei todos os pontos. Primeiro, de ouvir que o cara estava pegando a namorada do tenente. Segundo, que ele continuou falando pela cidade inteira que estava comendo a mulher do tenente. E terceiro, ele ameaçando e chantageando a minha esposa a sair com ele novamente, senão eu divulgarei o vídeo dela fazendo sexo com ele, que ele gravou sem ela saber. Imagina a senhora, senhoras juradas, saindo com um homem, esse homem grava os momentos íntimos das senhoras com ele, sem as senhoras permitirem, sem as senhoras nem saberem, e depois ameaçasse, chantageasse as senhoras a sair com ele novamente, porque senão eu divulgaria esse vídeo. Esse homem agia da mesma forma que o estuprador. Seu Luiz Eustáquio, estou deixando o senhor contar a versão, mas assim, qualquer tipo de juízo de valor que o senhor faça, quem quer que seja, eu vou pedir para o senhor para não fazer. Sim, Se eu senhor. puder adiantar, tá? Tá. Esse juízo de valor que você vai fazer, seus advogados provavelmente estão sabendo, eles mesmos falam na fala do debate, tá? Se o senhor puder restringir ao fato, seria interessante, Estou tá? chegando no fato. Então, nessa madrugada, senhor jurado, eu tomei conhecimento do vídeo e, quando eu vi que ele estava espalhando o vídeo para outras pessoas, foi o momento que eu decidi que eu iria matá-lo. E, ao contrário do que a acusação traz, eu não mandei ninguém matar ele, porque, para me satisfazer, seria eu acabando com ele, não outra pessoa. Por isso que eu mesmo fui lá e fiz. O restante dessa madrugada eu passei acordado, senhores jurados. Não consegui dormir, mesmo tomando os remédios psiquiátricos que eu tomo para dormir. Eu não consegui dormir. No outro dia eu fui trabalhar pela manhã, que foi o dia dos fatos, já no dia 4. Era uma quarta-feira chuvosa em São João da Ponte. Eu saí cedo e procurei saber com algumas pessoas próximas a mim se elas estariam sabendo desse vídeo que estava circulando pela cidade. Algumas pessoas negaram, falaram não ter conhecimento do vídeo, mas outras pessoas falaram comigo que tinham visto o vídeo, mas que não iriam me contar, temendo alguma reação minha e de vergonha, de tão nítido, de tão explícito, de tão pornográfico que o vídeo era. Então, quando eu confirmei que ele realmente estava espalhando o vídeo, foi a hora que eu decidi matá-lo. Eu
Então, essa a chave da casa de Simão para eu ir para lá com a Maísa. Falei com ele que era para eu ir para lá com a Maísa. Nesse dia, meu expediente era até às 13 horas. Eu larguei o serviço às 13 horas, levei meu carro para a casa de Simão, peguei minha roupa de motociclista, levei também. Por volta das 18 horas, 19 horas, eu fui até o quartel a pé, conversei com a Tamires, perguntei ela sobre a viatura que estava de serviço, onde que estaria, se tinha ido verificar o DDU que eu tinha determinado no povoado de Boa Vistinha. Eu determinei a viatura que fosse justamente para tirar os militares de qualquer problema oriundo dessa minha ação. Os militares já tinham deslocado não para o DDU, mas para o apoio ao SAMU. Nesse momento que eu estive no quartel, aproveitei para pegar uma motocicleta que a gente tinha apreendido no dia anterior, que era uma Honda Titan de cor vermelha, que estava em bom estado de conservação. Saí com essa motocicleta, sem a Tamires ver. Lá tem um ponto cego no pátio do quartel, até o plantão onde é que fica o militar de serviço. Tamires não viu saindo com essa motocicleta. Eu vou com essa motocicleta até a casa de Simão e fico lá, permaneço lá. Por volta das 23 horas, eu vou até a lanchonete. Chego na lanchonete, eu vestido com a minha roupa de motociclista, uma capa de chuva preta, uma máscara da Covid preta, excelência, senhor jurados. O Covid estava iniciando. Não era touca ninja, eu não estava usando touca ninja. Eu estava usando uma máscara da Covid preta, que tampava do nariz para baixo, e o capacete preto, que estava prendido junto com a motocicleta, tampava dos olhos para cima. E peguei a minha arma, uma pistola Taurus de cor prata, calibre 380. Fui até a lanchonete. Na lanchonete, eu parei a motocicleta ao lado do portão lateral. Deixei a moto ligada, senhores jurados, porque a moto era partida de pedal, então poderia dar trabalho para minha saída. Deixei a moto ligada, excelência. Por isso que as pessoas que ouviram o fato, porque ninguém viu, porque estava chovendo no momento do fato, as pessoas que ouviram imaginaram ser dois motociclistas, porque a moto continuou ligada enquanto era o desferir de disparo lá dentro. Mas, na realidade, quem pilotou a moto e quem desferiu os disparos foi eu mesmo. Eu cheguei, desembarquei da motocicleta, que ficou ao lado do portão lateral, ligada, entrei pelo portão lateral, já dei de cara com o Everson e já comecei a efetuar os disparos. Efetuei os disparos. De tanto ódio que eu estava, quando eu lembrava daquele vídeo que acabava com a minha família, acabava, eu pensei só no valor moral que aquilo ali teria para mim. Pense, senhores jurados, o valor moral que tem um vídeo da sua esposa sendo espalhado pela cidade inteira. E isso aí gerou em mim um ódio tão grande, uma emoção que me dominou, me levou a cometer esse fato. Eu cheguei na lanchonete. Quando eu via ele, intuitivamente, eu só pensava em puxar o gatilho. Eu cheguei e efetuei os disparos. A arma acabou a munição, eu recarreguei a arma e efetuei mais disparos. Mas isso, senhores jurados, pensando no valor moral que aquilo ali tinha para mim, que aquele vídeo estava acabando com a minha reputação, a reputação da minha família, dos meus filhos. Pense no meu filho hoje com 10 anos,
mexendo no celular e ver um vídeo dele, da mãe dele, transando com outro homem. Na época, ele tinha 5 anos, ele já mexia no celular. Se esse vídeo chega ao telefone dele, uma criança de 5 anos vendo a mãe transando com outro homem, inclusive com áudio no vídeo. Então, dominado por esse ódio e pensando nesse valor moral, eu resolvi ir lá e executar o Everson. Efetuei os disparos, depois eu peguei a motocicleta e retornei para a casa de Simão, onde eu deixei a moto, peguei meu carro e retornei para minha casa. Cheguei em casa, tomei meio frasco de Rivotril, que é um calmante extremamente forte. Uma pessoa normal toma 5 gotas já dorme. Tomei meio frasco e não consegui me acalmar. Poucos minutos depois que eu chego em casa, a Tamires, Cabo Tamires, que estava de plantão, me aciona para essa ocorrência. Eu determino a ela que mande a viatura me buscar em casa. Aí ela aciona o Cabo Freitas e o Cabo Cardoso. Eles estavam de folga, descansando no quartel. Eles ativam a viatura, passam pelo local do fato. O Cabo Freitas desembarca e começa os trabalhos de isolamento do perímetro. O Cabo Cardoso vai até minha residência me buscar. E ele leva a minha farda, eu fardo no meio da rua. Retornamos para o local do fato. No local do fato, nós três ampliamos o perímetro de isolamento, aguardamos a chegada da perícia do SAMU. O SAMU chega e constata o óbito no local. A perícia chega e faz os trabalhos de praxe. Quando a perícia chega e começa a fazer os trabalhos de praxe, excelência, senhores jurados, o perito me passa o telefone do Everson. Eu vou lá e desbloqueio o telefone do Everson com a digital dele. Vou no WhatsApp e vejo que tinha uma conversa dele com Marcela daquele dia. Era a Marcela dando um ultimato nele, falando com ele: olha, para de me procurar, porque meu marido falou que vai te matar. E ele, mesmo assim, desdenhou, né, do aviso que ela deu a ele, falou: ele não mata não, porque ele é um tenentezinho de bosta, e eu também tenho arma. Falou com ela com essas palavras, na resposta da mensagem do WhatsApp, que eu vi na conversa entre eles. E fui na galeria do celular dele e vi o vídeo que ele tinha gravado entre eles fazendo sexo. Aí eu pensei comigo: esse vídeo nunca mais vai sair daqui. E na hora, excelência, na hora, senhor jurado, no local dos fatos, eu decido resetar o celular dele, eu reseto o celular dele, que o celular apaga tudo, bloqueia e trava, que ninguém mais consegue abrir. Então eu estou confessando também, mais uma vez, agora diante do senhor, excelência, diante do senhor jurados, e eu resetei o celular do Everson para que o vídeo não fosse espalhado mais pela cidade. Enquanto a gente estava trabalhando no local ainda, chegou no local a Emily, que era a antiga dona da lanchonete. A Emily trouxe um celular que tinha acesso às câmeras de segurança da lanchonete. E no local ela mostrou essas imagens das câmeras de segurança para o perito, para mim e para os demais militares presentes no local. E dava para ver perfeitamente a minha chegada, eu atirando e eu me retirando da lanchonete. Uma vez encerrados os trabalhos, a perícia recolheu todos os materiais, recolheu os cartões de memória, as lâmpadas, recolheu os celulares, o cartão de memória do celular, e o perito passou tudo isso para mim, para a nossa custódia, a custódia da PM, segundo ele, para entregar na ocorrência, junto com a ocorrência no outro dia. Daí, encerrados os trabalhos, o perito liberou o corpo
para a funerária, liberou o local, nós fomos para o quartel fazer a ocorrência. No quartel, Excelência, senhores jurados, quando eu estava com os cartões de memória, quando eu pensando no que eu havia feito, quando eu me dei conta do que eu havia feito, eu resolvo intencionalmente danificar os cartões de memória das câmaras de segurança. Para que, numa análise futura, ninguém pudesse me reconhecer nas imagens das câmeras de segurança. Aí eu passo o material para o sargento Veloso, responsável pela ocorrência. Ele termina a ocorrência. Eu retorno para minha casa. Tomo mais 2 calmantes, eram por volta das 3 da manhã. Não consigo dormir. Vou a pé, pego a motocicleta na casa de Simão, levo ela, coloco ela no quartel novamente, no mesmo lugar, da mesma forma que eu peguei, eu a coloco novamente, no mesmo lugar, e retorno para minha casa. E já amanhecendo o dia. No outro dia cedo, eu tinha uma viagem para Belo Horizonte já programada. Eu espero minha esposa acordar com meus 2 filhos. Quando eles acordam, eu vou a Belo Horizonte. Vou na quinta-feira a Belo Horizonte. Retorno na segunda. Na segunda, quando eu retorno, já tem os burburinhos na cidade que eu poderia estar envolvido com o crime. Eu resolvo me desfazer da arma. Uma pistola Taurus 938, calibre 380, de cor prata, que eu usei no dia dos fatos, com seus 2 carregadores, com capacidade para 15 munições cada carregador. Eu pego essa arma, coloco dentro de uma pochete, vou até o Rio Verde, na divisa de São João da Ponte com Capitão Enéas, jogo essa arma dentro do Rio Verde para que eu não pudesse ser apanhado com a arma do crime. Esses são os fatos, senhores jurados. Nus e cruz. Essa é a verdade real dos fatos. Foi isso que aconteceu. Sem acrescentar nem tirar nada. Todos os fatos que envolvem esse fato que gerou esse processo, todos aconteceram na forma como eu narrei aqui para os senhores. Agora, eu gostaria de ressaltar para os senhores, senhores jurados, que o motivo para eu ter feito isso não foi o fato dele ter se relacionado com a minha mulher na época que a gente estava separado. Foi o fato dele estar acabando com a minha vida, acabando com a minha família, acabando com a minha reputação, quando ele começa a espalhar os vídeos dele transando com a minha mulher como forma de chantagem. Ele chantageia ela a sair com ele, e quando ela nega, ele divulga o vídeo. Pensando no valor moral que isso aí tem para mim, e dominado por uma violenta emoção, por um ódio que me fervia na cabeça e no coração, provocado por ele. Quando ele me chama de corno, quando ele divulga o vídeo da minha mulher, e quando ele deixa a minha família toda desmoronando em choro, de madrugada, que foi a cena que eu vi. Eu levantei e vi minha família inteira desmoronando em lágrimas por conta dele, por conta do vídeo que estava espalhando da minha mulher, e ele gravou sem ela saber. Pense se fosse a esposa do senhor, senhor jurados. Pense se fosse a esposa do senhor, excelência. Então, que não houve motivo torpe. Não foi por motivo torpe. Foi por um motivo de relevante valor moral. E deixar claro para os senhores também que não houve surpresa para a vítima. Não houve surpresa. Porque uma semana antes eu conversei com ele e falei com ele que se ele não parasse eu iria matá-lo. E no dia do dia que ele morreu, a minha esposa avisou ele para ele parar de procurar ela, para ele parar de mandar vídeo para os outros, que eu iria matá-lo.
Então ele teve 2 avisos. Então não tem como falar que ele foi surpresa. Ele teve 2 avisos, não tem como falar que foi surpresa, e o motivo não foi motivo torpe. Não foi por ele ter ficado com ela. Foi por ele ter espalhado os vídeos dela transando com ele, que ele gravou sem ela deixar, sem ela nem saber, na verdade. E esses são os fatos, excelência. Gustavo, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor aí relacionadas à denúncia, tá? Especificamente com relação à denúncia, que tem um Sim, fato senhor. aqui estabelecido, a gente precisa esclarecer aqui ou não, que consta aqui. A denúncia, ela fala que no dia 4 de dezembro de 2019, por volta das 22h40, na Praça Governador Valadares, número 161, no centro de São João da Ponte, o senhor, por motivo torpe, mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, matou a vítima, Everson dos Santos Félix. Isso aqui o senhor confessou, foi o senhor que matou ele mesmo? Eu matei, não mandei Certo. matar. Eu matei. Além disso, o senhor consta aqui que teria inovado artificiosamente o estado do lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou perito em processo penal, ainda que não iniciado. O senhor confirma esse outro fato aqui? Essa Confesso, inovação sim. artificial? Confesso, eu danifiquei os cartões de memória. Esse cartão de memória, o senhor danificou por qual motivo? Depois que eu dei conta do que eu havia feito, com receio de que alguém pudesse me reconhecer no futuro, nas imagens da câmera de segurança, porque nas imagens dava para perceber, pelo biotipo e pelo manuseio da arma, que era eu. Aqui há no processo falando que pelo biotipo, está escrito aqui na denúncia, homem de estatura mediana, capacete preto na cabeça, trajando roupas pretas, luvas, encapuzado. Era essa roupa que o senhor estava vestindo? Era essa roupa que eu estava usando. A denúncia está falando aqui que não seria o senhor, seria uma outra pessoa. Você está falando que foi o senhor, então. Eu Né? afirmo veementemente que fui eu. O senhor falou também que o senhor desbloqueou o celular do Everson lá no No local, local. usando a digital dele. Sim, senhor. Sim. Aí o senhor falou que o senhor acessou o telefone do celular dele e lá o senhor viu o vídeo e apagou o vídeo. Não. Eu vi a conversa de Marcela com ele no dia, ela avisando para ele parar de procurar ela, que eu ia Mas matá-lo. o senhor viu o vídeo no E vi celular o dele? vídeo na galeria. E eu apaguei não só o vídeo, eu resetei o celular todo. Tá. Aqui no processo consta aqui que o cartão de memória do celular também foi danificado. O senhor danificou também algum cartão de memória do celular? Danifiquei sim, excelência. Então quer dizer que o senhor da câmera. apagou o senhor apagou a foto do celular e, além disso, ainda danificou O cartão de cartão, memória. os Sim, dois. senhor. O senhor falou também que o senhor pegou uma motocicleta lá que estava no batalhão apreendida, né? Isso. Foi essa aqui, cor vermelha, Resetante com Honda vermelha. vermelha. Aí o senhor falou que o senhor pegou ela, que a policial lá não viu o senhor Caminho. saindo, no ponto, saindo, não viu o senhor saindo. Aí o senhor foi. Aí o senhor passou na casa do Simão. É porque eu tava com a chave de lá. Tá. A casa tava vazia. Quem é Simão? Simão é um primo que me emprestava a casa para eu encontrar com as mulheres. Entendi, Aí eu falei com ele que ia encontrar com a Maísa no dia. entendi. Essa Maísa, quem é Maísa? Maísa era uma namorada que eu tinha. Aí o senhor falou que o senhor foi na casa do Simão. E lá da casa do Simão, o senhor vestiu sua roupa de motoqueiro. Corrija se estiver errado. E aí foi na lanchonete. Foi. Encontrou lá o Everson. E aí, com relação à moto, o senhor falou que depois que você efetuou os disparos, o senhor guardou a moto na casa do Simão. De novo, voltei para lá. E depois, tempo depois, ou quase um dia depois, o senhor tirou a moto da casa do Simão e devolveu ela para o batalhão. Não, quase um dia não. Foi assim, uns 2 ou 3 horas depois. Foi na madrugada, na mesma madrugada. Eu saí do batalhão por volta E das por que 3 o da senhor manhã. levou essa moto para a casa do Simão e não levou para o batalhão? Por quê? Eu não entendi a pergunta do senhor. Eu levei ela pro Falou que o senhor batalhão. levou a moto, o senhor foi de moto até a casa do Simão, o senhor foi para a lanchonete, da lanchonete o senhor voltou Voltei para pra a casa do Simão. Isso. E da casa do Simão o senhor voltou e devolveu a moto lá no batalhão. Isso. Aí a pergunta é, por que depois que o senhor saiu lá da lanchonete,
Um pouco depois, o senhor não foi direto pro batalhão deixar a moto lá, e sim deixou primeiro na casa do Simão. Porque eu tinha que pegar meu carro, que estava na casa de Simão, para eu ir para minha casa de carro. Essa vestimenta que o senhor estava trajando, onde é que ela está? Ela estava comigo no carro. Hoje, ela está onde? Hoje? É. Ela deve estar no meio das minhas coisas, velhas. A É uma pistola só capa de falou que chuva. dispensou, né? Joguei dentro do rio. É uma capa de chuva preta, normal, de motociclista. A arma o senhor dispensou, essa capa aqui o senhor não dispensou. Não. O senhor falou também, que depois que o senhor foi lá na lanchonete, efetuou os disparos, o senhor voltou para sua casa. Não, eu fui na casa de Simão, Isso, depois. deixei a moto, peguei o carro e voltei para minha casa. Sua casa. Aí lá na casa do senhor, o senhor falou que o senhor tomou Rivotril. Tomei, meio frasco. E aí, o senhor dormiu, o senhor ficou acordado? Não, continuei acordado. Não E serviu aí pra... depois ligaram para o senhor, A Tamires me ligou para o senhor poder para atender acompanhar a a ocorrência. Isso, Tá. que eu era o comandante de lá. E aí o senhor foi lá, o senhor Fui pra acessou o ocorrência. telefone celular, Isso. né? Quantos disparos o senhor deu na vida, o senhor lembra? Excelência, como eu estava tomado por um ódio e eu não e pensando em simplesmente acabar com ele, eu só me recordo de ter descarregado a arma. De quantos disparos eu dei, eu não lembro não. O senhor lembra em qual parte do corpo que foram efetuados? Na onde acertou, eu só vi ele e comecei a efetuar disparos intuitivamente. É porque aqui na denúncia ela fala o seguinte: os projéteis foram disparados cruelmente contra as partes vitais da vítima, ou seja, cabeça, braço e tórax, demonstrando a intenção de matar e desfigurar a vítima. Isso é na denúncia. O senhor confirma isso aqui ou não? O senhor Não, efetuou nesse lugar aqui, cabeça, braço e tórax, para desfigurar a vítima? não. Isso aí eu não tive a intenção de desfigurar e nem de ser cruel com ninguém. Eu só efetuei os disparos de forma intuitiva. Tanto que eu não sei a quantidade de disparos que eu efetuei. Mas não foi com a intenção de desfigurar, nem de ser cruel com a vítima, né? Quando o senhor chegou lá na lanchonete, antes de efetuar os disparos, o senhor chegou a conversar com ele? Ou já Não. chegou disparando? Já cheguei disparando. Essa arma era sua ou da corporação? Era minha. O senhor falou também, me corrija se eu entendi errado, que lá no dia lá o senhor mandou policiais para a zona rural? Mandei, sim, senhor. E ali o senhor já tinha a intenção de executar o Everton? Já tinha. Então o senhor mandou os policiais com essa intenção de tirar os policiais do local para Para poder. evitar confronto. O senhor falou que a vítima teria espalhado vídeos da sua esposa ou ex-esposa para algumas pessoas. O senhor falou também que tinha conversado com algumas delas parece que falaram que teriam visto os vídeos, mas não ia contar o que tinha no vídeo. Sim, senhor. Alguma dessas pessoas que viu o vídeo foi ouvida na primeira fase? Foi. Quem? Danilo, por exemplo, viu? Mais alguém? Não, as outras pessoas que eu conversei não foram ouvidas, não. Essas testemunhas aqui, Não, Simão, ninguém Maísa, viu o o vídeo. Danilson fala que foi o Carlos, algum deles viu o vídeo? Não, mas foram outras pessoas que eu perguntei lá. Mas essas pessoas que o senhor perguntou que teria visto o vídeo, foi ouvida Não, na fase de não. não. O senhor falou também que o Everton teria mandado prints, foi prints do vídeo para Para minha esposa. Marcela, né? Sua Isso. esposa Marcela. Ele printava, ele mandava o vídeo para uma pessoa, printava a tela com o vídeo enviado e mandava o print para ela, para provar que tinha enviado o vídeo. Pra provar que ele estava falando sério quando ele ameaçou ela. Ele não estava brincando, que ele estava realmente espalhando o vídeo. As provas do processo você conhece?
Senhor? As provas que estão no processo, você conhece? As Em provas parte. foram juntadas no processo? Em parte, sim, senhor. Esse vídeo íntimo, ele consta no processo? Não consta, porque eu apaguei ele. E o Alguma celular dessas bloqueou e pessoas que teria travou. visto, não teria guardado esse vídeo, não? Depois do homicídio, com certeza todo mundo que tinha apagou. Nesse período aqui, o senhor falou que o senhor, 4 de dezembro, o senhor já tinha reconciliado com sua esposa. Já tinha. Logicamente, algum tempo antes, né? Porque o senhor contou aqui uma semana antes que... Uma semana antes que eu fui à lanchonete. Isso, então. Então, pelo menos mais de uma semana tinha, porque o senhor falou que foi lá e ameaçou ele uma semana antes. Fui. E E- ela avisou ele no dia também. É. Aí ela falou, a Marcela falou, que o senhor ouviu aqui, vocês tinham reconciliado, sentaram, cada um expôs o que tinha acontecido na época que estava separado, se não me Isso, engano, falei isso também. e aí iam começar do zero. Isso. E aí a Maísa, o senhor estava ainda relacionando com a Maísa? Não, eu tinha contato com ela. Mas esse contato era algum tipo de relação com ela? Não era só. Levando em consideração, só para não ter dúvida nenhuma na pergunta, levando em consideração que, conforme a dona Marcela falou, né, vocês acertaram, zerar tudo e começar do zero. Não, eu não tive mais relacionamento com a Maísa, não. Eu tinha só o contato com ela. Tá. Vou só pausar aqui a gravação, só um minutinho. Pode pausar aí para nós. Retornando a gravação para o interrogatório do acusado. O senhor Luiz Eustáquio, o senhor falou também, o senhor falou, desculpa, me corrija se eu entendi errado. O senhor fez alguma denúncia no DDU? Se eu fiz Isso. denúncia? Não. Tá. Outra pergunta. O senhor falou também, quando o senhor estava na casa do senhor, do dia 3 para o dia 4, de madrugada, aí o senhor teria ido no quarto e viu sua esposa chorando, seus filhos chorando. Sim, senhor. E aí Foi quando eu fui tomado pelo ódio, foi nesse momento. aí você falou. Aí o seu Everson tinha mandado mensagens para ela. Mensagem e o vídeo. E o vídeo para ela. E aí, me corrija se eu entendi errado, pelo que o senhor falou também, dentro dessas mensagens ele também estaria ameaçando ela de divulgar o vídeo. Exatamente. Se ela não ficasse com ele novamente. Isso. Tá. E Ele obrigava as mulheres a ficar com ele através da chantagem com o vídeo, excelência. isso. E aí o senhor falou também que eu não consegui entender bem nessa dinâmica. O senhor falou que ele mandava mensagem ameaçando ela que ia divulgar o vídeo. O senhor falou também que ele chegou a mandar prints desses vídeos que mandava para terceiras pessoas. É porque mesmo com a chantagem, ela falou não para ele. Aí depois que ela falou não para ele, ele começou a divulgar o vídeo e aí ele printava e mandava para ela o Isso, print você para falou comprovar. Agora, esses vídeos que ele estava mandando e mandando os prints para a dona Marcela, isso foi que dia? Que dia que ele filmou? Não. Que dia que ele mandou esses prints para a dona Marcela falando que estava mandando para terceiras pessoas? Nessa madrugada. No dia 3. Na madrugada, ele estava conversando com ela de madrugada. Então, nesse dia 3, Ele tinha mania de conversar com ela de madrugada. Então, nesse dia 3, ele tinha mandado mensagem para ela, ameaçou ela, mandou o vídeo, ameaçou de mandar prints, mandou os prints, isso tudo no dia 3. Tudo no dia 3. E o senhor viu esse vídeo no celular da dona Marcela? Vi esse vídeo. E aí o senhor falou que no outro dia você foi ver se alguém tinha visto o vídeo. Se outras pessoas tinham visto. E aí pessoas falaram, umas falaram que tinham visto, outras que não, mas que quem viu não ia comentar. Isso. Foi isso que você falou, né? Exatamente. Só para finalizar, a denúncia que fala, então, que o senhor seria o mandante do homicídio, o senhor está falando que foi o senhor mesmo que executou. Foi eu mesmo.
Aqui está falando também que teriam duas pessoas, uma na moto e seria o atirador. O senhor Não. falou que você estava na moto sozinho. Sozinho. Aqui na denúncia fala que o senhor teria destruído prova para não, né, os cartões para não produzir prova. Aí o senhor disse que. O senhor disse o que mesmo? Desculpa, não entendi. Eu A danifiquei, denúncia fala aqui que o senhor danificou. eu danifiquei os cartões para quando eu me dei conta do que eu tinha feito, para ninguém me reconhecer no futuro. E não produzir prova. É ou não? Pra não produzir prova contra o senhor. Para ninguém me reconhecer na filmagem, né? Vou passar a palavra aos demais, farão perguntas se vocês quiserem. Sou ciente que não é obrigado a responder, tá bom? Alguma pergunta dos jurados? Passa a palavra ao doutor Diego, representando o Ministério Público. Excelência, em relação ao Ministério Público, eu vou exercer o direito de ficar calado. Só a manifestação do Ministério Público é constar em ato silêncio parcial do réu, que não é uma questão pacificada ainda, mas o Ministério Público requer que seja constado em ato. Passar a palavra, então, à defesa. Luiz, boa tarde novamente. Boa tarde. Gostaria de saber, com relação a todos os fatos, se algum dia, após você descobrir que estava tendo, né, fofocas sobre esse relacionamento que a sua ex-esposa teve com a vítima, se você já se sentiu em local público em São João da Ponte ridicularizado e como se deram os fatos? Sim, senhora doutora. Teve uma ocasião, em particular, que eu entrei num estabelecimento comercial para comprar uma feijoada e lá tinha alguns amigos do Everson. E quando eu entrei no estabelecimento, eles tiraram do carro um berrante e começaram a tocar o berrante. Na hora eu imaginei que poderia ser uma mensagem subliminar para mim, mas eu não tomei providência. Eu comprei o que eu fui comprar e fui embora. Você achou que era uma mensagem subliminar porque você já sabia do fato da Marcela ou você ficou sem entender depois que caiu a ficha? Depois que eu vi a situação do vídeo, que me caiu a ficha. No momento eu não imaginei. Não. Ocorreram outros fatos, Luiz, em que as pessoas ficavam de conversinha, rindo de você, de deboche, depois de você, né, rememorar as coisas antes do fato em si, antes de você saber das investidas contra a sua esposa. Você teve algum fato que você depois, que você se lembre que foi alguma pessoa rindo da situação, rindo da sua cara, alguma coisa nesse sentido? Sim, doutor. Eu fui motivo de deboche lá por muita gente, principalmente os amigos do Everson. Mesmo depois da morte dele, eles continuaram fazendo deboche. Pergunta essa, doutor. Eustáquio, continuando as perguntas aqui feitas pela defesa, a sua preocupação com relação à divulgação desse vídeo com cenas de sexo explícito com a sua esposa numa cidade pequena, onde a maior parte das pessoas se conhecem, né? Foi com a sua reputação ou mais com a reputação de sua família? Foi com a reputação da minha família, doutor. Meus filhos, principalmente, que eram duas crianças na época, e eu fiquei com receio que aquilo ali afetasse eles pro resto da vida. A outra pergunta que eu faço é: a sua esposa, até onde o senhor sabe, né, já sofreu esse tipo de assédio ou de abordagem por outros homens? De chamar para sair, o senhor fala? Não, estou dizendo assim, exatamente de ser assediada mesmo. Chantageada. De ser chantageada, de ser coagida, ser exposta por alguém para obter uma vantagem
Sexual. sexual. Não, só o Everson que fez isso. E ele fazia isso com várias mulheres da cidade. Com algumas ele fazia até com o cunho de obter vantagem em dinheiro. Ele tinha um vídeo, chantageava as mulheres a pagar ele para não divulgar o vídeo. Perfeito. O senhor se arrepende do que foi feito? Arrependo profundamente, doutor. Arrependo profundamente, senhor jurado. Caso, suponhamos, se a gente pudesse voltar no tempo, se o senhor tivesse recebido essas notícias hoje, essas que o Everson estaria disposto a divulgar os vídeos, ou mesmo tendo divulgado alguns vídeos, estivesse chantageando a sua esposa. Agora, depois desse tempo, o senhor cometeria os mesmos atos que o senhor cometeu? Não cometeria, doutor. Não cometeria, senhor jurado. Eu cometeria contra mim, excelência. Para não deixar minha mulher e meus filhos desamparados, que é o que aconteceu hoje, depois que eu fui desligado da PM, senhor jurado. Eles estão desamparados, não tem mais a pensão que eu pagava, não tem mais. Então, se fosse para cometer hoje, eu cometeria contra mim, para não deixar eles sem nada. Mais uma pergunta para o senhor, é a última. Só para ficar claro, que eu acho que pode ser que tenha pairado alguma dúvida. O senhor disse que deixou, no dia dos fatos, o senhor foi até o quartel, pegou uma motocicleta que estava apreendida, uma CG vermelha, Isso, de forma subreptícia, escondida, da cabo Tamires, que estava na guarda, é isso? Que estava no plantão, e a levou até a casa do Simão. exato. O senhor saiu com essa moto funcionando? Ou o senhor usou de algum subterfúgio? Porque a moto faz barulho. Eu empurrei ela até a esquina, na esquina eu liguei. E aí fui até a casa do Simão. Foi. O senhor disse que pediu o Simão a chave para ter um encontro com a Tamires. O senhor sempre Com a usa- Maísa. Maísa, desculpa. Com a Maísa. E o senhor sempre fazia isso, Sempre anteriormente. fazia isso, sempre fazia. Usava a casa do Simão, Para encontrar com a Maísa. Maísa. O senhor foi, deixou a moto, não é isso? Na sequência, depois o senhor retornou, vestiu sua capa de chuva, não é isso? Foi até o local, fez o que está narrado na denúncia por terceiros, né? Que na verdade foi o senhor quem fez, Foi. e fez a confissão aqui, retornou com a moto e deixou a moto na casa do Simão. Exato. Pegou seu carro, é isso mesmo? Seu carro estava na Exato. casa do Simão e foi para sua casa. A Exatamente. pergunta que eu faço é a seguinte: o senhor pegou a chave com o Simão e deixou a moto lá durante esse lapso temporal entre o cometimento do fato até que eles buscassem o senhor na casa do senhor para atuar como policial, para quem visse, imaginasse que o senhor estivesse ali usando a casa do Simão como um local para demarcar, para dizer, olha, o tenente, durante esse tempo todo, ele ficou naquela casa ali. Seria isso? Não, na verdade eu deixei a motocicleta lá para poder pegar o carro e retornar para minha casa. Entendi. É porque eu acredito que essa dúvida também tem ficado para Vossa Excelência, doutor, juiz de direito. Mas já foi esclarecido aqui. Você disse que tomou remédios, Rivotril, algum medicamento, quando chegou em casa em razão do seu estado emocional. É isso? Exato. Você já tinha passado, então, já estava em casa e tal. O senhor se recorda quem foi buscar o senhor no dia? Em minha casa? É, Recordo, foi o Cabo Cardoso. Cabo Cardoso. Cabo Cardoso foi ouvido no inquérito e no processo e confirmou exatamente isso, correto? Exatamente. Confirmou também a participação do senhor na ocorrência. Exatamente. Diversas testemunhas no processo e também no inquérito afirmaram que o senhor aparentava estar nervoso
fumando muito, Exatamente. meio deslocado. O senhor confirma? Confirme, sim, senhor. Estava nervoso, senhores jurados, porque no momento que eu descobri que eu vi ele enviando o vídeo e chantageando a minha esposa a sair com ele novamente, eu fui tomado por um ódio que me dominou o coração e a mente, que me levou a cometer esse fato. Por isso que eu estava nervoso, tomei o remédio e não acalmei da mesma forma. Perfeito. Só uma parte que não foi, eu não me recordo de ter sido abordada aqui. O perito compareceu ao local, o Compareceu. perito da Polícia Civil. Compareceu. O perito, ele teve contato com os materiais apreendidos, no primeiro momento. Teve, ele que recolheu. O perito que recolheu os materiais. Vocês isolaram o local e o perito que recolheu os materiais, é isso mesmo? Exatamente. Depois do perito ter recolhido o material, ele os devolveu para a Polícia Militar, considerando que em São João da Ponte não existe a polícia técnica, uma sede de polícia técnica? Exatamente. Ele devolveu para a gente e falou para a gente entregar junto com a ocorrência no dia seguinte, na delegacia de São João da Ponte. Esse tipo de conduta do perito em outros crimes, quando havia perícia em outros crimes, de deixar o material apreendido, as provas, os meios ali, os objetos de prova apreendidos, custodiados, com a polícia militar lá, era um procedimento corriqueiro? Era, sim, senhor. Por qual motivo? Porque em São João da Ponte não tem posto de perícia. Então, o posto de perícia é em Januária. Ele deixava lá, a gente encaminhava para a delegacia de São João da Ponte, e a delegacia de São João da Ponte encaminhava para o posto de perícia em Januária. Então, só para esclarecer, esse material do fato que nós estamos processando neste momento, não foi a exceção desse procedimento pericial, de deixar o material lá, não. Foi não, isso aí era de praxe, aconteceu. E isso foi confirmado também por diversas testemunhas ouvidas no processo e também no inquérito. Não foi intencionalmente que eu pedi ele para deixar o material, não. Ele já deixou de praxe, como era o costume mesmo. Perfeito. O senhor sabe se o telefone celular da Emily foi apreendido? Foi não. O senhor sabe, o celular da Emily não foi apreendido? Não foi apreendido. E é pelo celular da Emily que se verificava o conteúdo das câmeras? Exatamente. O senhor sabe dizer o motivo? Que não foi apreendido? Não sei. Sem mais perguntas, excelência. Aliás, Jorginho tem pergunta. Boa tarde novamente, senhor Luiz Eustáquio. Boa tarde, doutor. Por algumas vezes, o senhor fez menção que fez uso de medicamentos controlados, correto? Sim, senhor. Na época dos fatos, o senhor usava essa medicação por qual motivo e por qual diagnóstico? Transtornos psiquiátricos, né? Eu sou diagnosticado com transtorno afetivo bipolar, maníaco psicótico. Isso antes dos fatos? Antes dos fatos, desde o ano de 2018. E em razão desse diagnóstico, né, em razão desse problema psiquiátrico, isso altera o seu comportamento, altera o seu nível de agressividade? O senhor poderia nos relatar com relação aos sintomas, né, desses transtornos? Altera, sim, entre depressivo e eufórico, agressivo e não agressivo. Fica variando. Quando o senhor soube da divulgação dos vídeos, o senhor já relatou que teve ali, né, uma violenta emoção. No sentimento do senhor, isso foi potencializado por conta dos transtornos? Com certeza, doutor. Eu agradeço a sua participação. Não tem mais perguntas, encerra o interrogatório do acusado Luiz Eustáquio Campos de Oliveira Soares. Não tem mais nenhuma outra prova a ser produzida, eu vou encerrar essa fase de instrução. Antes de passar a fase dos debates, eu gostaria só de fazer a advertência formal às partes que são impedidos legalmente